Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a realizar o estudo da química que estabelece conhecimento das funções orgânicas a partir dos princípios das relações que potencializam o organismo sobre os metabolismos, sobre a sua sistemática funcionar, interpretando essa decomposição associativa daquilo que a gente chama de moléculas, né? De cadeias que são inteligentes porque integram relações de organizações de outras vidas, né? Porque a gente está sempre roubando vidas. Bom, e é graças a Deus, graças ao compositor de tudo, a gente se permite roubar essas vidas, porque essas vidas acham graça de poder ser pegada por nós. Elas acham graça porque elas são formalmente trabalhadas para essa utilização. Essa é o lado misterioso da graça de poder sobreviver a partir dessa organização. E hoje a gente é organizado graças a essa graça, né? De ter um organismo que admite extrair essas vidas de natureza, né? Dos formatos que a natureza tem. E com o passar dos anos nós estamos cada vez mais juntando esse aprendizado, né? Essa animosidade entre os companheiros que estabelecem convívio acadêmico nesse sentido de respeitar essa sabedoria passada de geração em geração a partir do momento que foi estabelecido esses sistemas de organização dos controles de extração das químicas da natureza. Isso tem feito uma grande obra na humanidade, porque a sabedoria nos faz controlar melhor a nossa vida e a vida dos nossos descendentes a partir do ensino, né? Então, esse repertório nos ajuda a entregar melhores receitas e melhores informações para que nossos descendentes escolham, né? E essa escolha muda tudo, ok? Então, de certa forma, nós começamos a falar das funções orgânicas e a gente viu que existe formas de classificar essas funções, né? E aí essas funções elas são classificadas e a gente tá vendo as funções que são classificadas a partir do relacionamento que as cadeias químicas, né? Essas moléculas se associam ou desassociam com a água, com o hidrogênio, na verdade. Com o hidrogênio, que é um elemento muito rico que participa da água, né? Então, nós paramos nas funções dos hidrocarbonetos, que são carbonos
são cadeias de carbono ligadas a hidrogênios. Nós vimos a cadeia simples, cuja denominação se dá por alcanos. Então, isso que a gente já está aprendendo já é uma forma de organização, né? Tem os alcanos, são moléculas de ligações de carbono, são ligações de carbonos com o hidrogênio. E esses carbonos são os elementos que induzem o organismo a um sentido, né? A um sentido a partir dessa molécula, né? E aí o que acontece? Depois do mais simples, que são os alcanos, a gente viu os alcenos. O alceno, né? Os alcenos. E percebeu que esses alcenos, eles se diferenciam porque nas cadeias de alcenos nós encontramos duplas ligações. Duplas ligações são moléculas com uma ligação mais presa, né? Então, se você tem uma cadeia que facilmente se rompe e transmite sensação, né? Você, com uma dupla ligação entre carbonos, você gasta uma atividade maior para romper essa ligação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem uma complexidade nessa dupla ligação. Existe uma complexidade no arranjo molecular dessa cadeia, dessa estrutura, a qual se introduz no nosso entendimento químico dessa propriedade para organizar esse entendimento, né? Então, ficamos assim, com esse repertório de entendimento. E hoje a gente vai aumentar o nosso repertório, porque a gente vai trabalhar o conhecimento de mais uma função orgânica desse grupo de hidrocarbonetos. A gente vai aprender sobre os alcadienos. E a partir disso vamos observar a química sobre a organização científica que ela supõe nessa área da química que estuda as funções orgânicas, sabendo sobre esses alcadienos, né? O que eles têm que modifica, né, entre os demais já aprendidos. Então vamos lá, vamos trabalhar esse reconhecimento dos alcadienos. Os alcadienos ou dienos são hidrocarbonetos de cadeia carbônica aberta e que apresentam duas ligações duplas. Então, aqui a gente já percebe que há duas ligações duplas. De modo geral, a fórmula dos alcadienos é CnH2n-2. Então essa é a fórmula geral. Então, percebe que com a introdução de uma ligação, mais uma ligação dupla,
a gente já coloca nessa cadeia aqui, ó, a gente tinha essa aqui para mais simples, o mais 2. Quando a gente adicionou uma ligação dupla, a gente interferiu aqui, ó, extraindo esse mais 2, porque os hidrogênios seriam dispensados por terem essas ligações sido feitas pelo mesmo carbono, né? Então, ao invés do carbono lançar ligação para um hidrogênio, ele compartilha na ligação aqui, ó. Ele é extraído esse e ele utiliza um outro dispositivo para se conectar com outro carbono aqui, ó. Então ele faz essa troca, né? Ele troca essa estrutura aqui por essa. Então, se você acrescenta mais uma, você vai ter que tirar, né, mais 2 carbonos, né? E aí é isso que a gente vai ver dos alcadienos. Classificação. Os alcadienos são classificados conforme a posição de suas insaturações. Conforme a posição de suas insaturações. Então, a insaturação é a ligação dupla, né? Insaturação. Insaturação é ligação dupla. Dienos acumulados. As duas ligações duplas ocorrem em carbonos vizinhos. Então, a partir da posição das duplas ligações, a gente vai ter os dienos acumulados os dienos isolados e os dienos conjugados. Os acumulados, eles são ocorrem em carbonos vizinhos. Os dienos isolados, as duas duplas ligações pertencem a carbonos diferentes, além de serem separados por no mínimo 2 ligações simples ou um carbono saturado. As duas duplas ligações pertencem a carbonos diferentes, beleza. Carbonos diferentes, além de serem separados por no mínimo 2 ligações. Separados por 2 ligações, no mínimo, simples ou um carbono saturado. Simples ou um carbono saturado. Que pode ser um carbono com uma ramificação, né? E os dienos conjugados. As duplas ligações apresentam-se de modo alternado. Modo alternado. Ou seja, acontece em um, pula um, acontece no outro. Vamos ver os exemplos aqui, ó.
Exemplos de dienos acumulados. Aqui, ó. H2C, C dupla ligação, C dupla ligação. Isso aqui é um dieno acumulado. Aqui, ó. Esse é o dieno acumulado. Aqui, ó. Apresenta o dieno acumulado. Então aqui a gente tem o propadieno ou but 1, 2 dieno acumulado. Aqui, ó. Esse é o carbono 1. É assim que conta os carbonos dessa cadeia. Agora, o segundo exemplo é dos dienos isolados. Lembrando que as duas duplas ligações pertencem a carbonos diferentes. Então, aqui, ó. A gente tem um carbono aqui. Carbonos diferentes. Beleza. Além de serem separados por no mínimo duas ligações. Aqui, ó. Uma, duas ligações. Beleza. Simples ou um carbono saturado. Então poderia ser um carbono saturado aqui também. E a gente tem aqui, ó, um pente 1, 4 dieno, ó. 1, 2, 3, 4. Então a gente tem o pente 1, 4 dieno isolado. E a terceira é o dieno conjugado, né? Duplas ligações apresentam-se de modo alternado. Então, aqui, ó. Você tem uma aqui e uma aqui. Beleza. 1, 2, 3, 4. A gente tem o boot 1, 3 dieno. Esse é assim que classifica. Como é dado essa nomenclatura que a gente viu? A gente viu que tem como classificar assim, né? A partir das duplas ligações do dieno, né? Que se chama dieno isso daqui, ó. 2 enos, né? Duas duplas ligações. Dieno representa para nós aquilo que se expressa eno é uma dupla ligação. Di representa 2, então a gente vai ter duas duplas ligações. A nomenclatura dos alcadienos ocorre de forma semelhante à dos alcenos. Então, vai ocorrer semelhante a dos alcenos. Os prefixos são os mesmos dos usados na nomenclatura dos hidrocarbonetos. Nesse caso, temos a seguinte ordem: prefixo mais dien mais ol. Então, o prefixo é aquela contagem dos carbonos, né? Contagem dos carbonos da cadeia principal. Esse é o prefixo. Mais o dien, que se refere às duas ligações,
Você lembra de quando não tem nenhuma é o eno. Quando tem uma é o... Não. Quando não tem nenhuma é o ano. Esse vai ser o radical, digamos assim. Quando tem... Quando há uma ligação dupla, a gente tem o eno do alceno. E quando tem duas, a gente vai ter o dien. Então, a gente está nessa ligação aqui, ó. Mais o O, que representa para nós aqui ó, o termo dien representa a presença de duas ligações duplas. A cadeia principal é a mais longa e que apresenta as duas duplas ligações. Cada uma das ligações deve ser numerada. A numeração dos carbonos inicia-se a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, essa contagem aqui, ó, inicia da extremidade mais próxima da insaturação. Além disso, a numeração deve ser realizada de modo que a posição das duplas ligações e ramificações seja a menor possível. A posição das duplas ligações e ramificações seja a menor possível. Então, a gente sempre está pensando no a realização de modo a posição, de modo que a posição e as ramificações sejam menor possível. É assim que se nomeia a cadeia, né? É assim que se organiza os olhos para ver a partir desse sentido de classificação. Então você consegue extrair a classificação desse sentido químico, né? Quando você obedece esse horizonte de matriz, né? E aí você consegue organizar nessa matriz uma localização a partir desse arco e flecha, né? Você tem esse arco aqui, que é a classificação, e você tem essa flecha aqui, ó. Né? Você consegue montar essa sabedoria a partir dessa instrução. E aí você reconhece essa composição, né? Que é uma composição. A gente está extraindo da natureza e está gravando. Então a gente está composicionando a forma de gravar em uma matriz de dados. Em uma matriz. E aí a gente está aprendendo essa matriz. O terceiro módulo dessa matriz, né? Dessas funções orgânicas a partir desse arranjo entre hidrocarbonetos, né? Olha os exemplos aqui, ó. A primeira cadeia, né, a gente já percebe que ela é uma cadeia muito simples, né? Acho que é a cadeia mais simples desse grupo, ó. Você tem
3 carbonos e uma sequência de 2 ligações, que remete aos acumulados, né? Aos dienos acumulados. Então, o propadieno é um dieno acumulado, tem 3 carbonos. Nesse caso, você poderia iniciar a contagem de qualquer ambos os lados. Funcionaria. Para ter essa relevância para essa molécula, né? Essa cadeia molecular. Nessa segunda aqui, a gente já tem uma diferenciação, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, olha só, se você tem 5 carbonos, a primeira coisa que você faz, ó, 5 carbonos na cadeia principal. Então, se você tem 5 carbonos, né? Então, se você tem 5 faces, 5 expressões de caras que dão bônus sensitivo nessa cadeia, o que você vai fazer? Opa, pente. É um pente. Né? Porque 1 é match, 2 é et, 3 é prop, 4 boot e 5 pente. Beleza? E aí dentro desse pente você vai analisar, ó. Você vai contar daqui para cá ou daqui para cá, ó. Então aqui, ó, se você for contar, a primeira ligação é simples. Nessa aqui, se você for contar, a primeira ligação é dupla. Então você já começa a contar daqui, porque aqui você já reduz aqui, ó, o espaçamento de uma para outra, né? Então você vai contar e aí você vai ter, ó, pente. Na primeira ligação aqui, ó, dos carbonos, você já tem um dieno, né? Então você tem pente 1 e aí você continua. Mais um, e aí você viu que foi alternou e tem mais um dieno, né? Ó. 1, 2 e 3. Então, no 3 você tem mais um dieno. E pronto, né? 3 dieno. Formou o nome. Pentadieno. Pentadieno. Quando os alcadienos apresentam ramificações, elas também devem ser indicadas. Agora a gente vai aprender a indicar ramificações, que são como se fossem dispositivos para fazer dentro de uma cadeia um processamento químico, né? Se a cadeia ela entrega algo, né? Como mais esse processo de ramificação aqui, ó, você entrega algo sobre processo, né? Sobre parâmetros, sobre programa. E aí você tem uma outra sensação produzida, porque você parametrifica a cadeia com uma ramificação. E como que a gente indica isso no nome? Né? Lembrando que a gente sempre vai começar a contar a cadeia da menor, da extremidade mais próxima a ramificações e a dupla ligações. Então vamos lá, ó. O primeiro exemplo aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 nessa estrutura aqui. E aqui, se a gente fosse contar daqui 1, 2, 3, como essa aqui fosse como se essa parte aqui. Vamos extrair esse desenho. Então, olha só. Primeiro exemplo.
Como a gente viu lá nas regras de exportar essa inteligência para a matriz de reconhecimento, a gente vai sempre contar aqui, ó, a cadeia principal, que é a primeira coisa que a gente faz, das extremidades mais próximas das duplas ligações, ok? E de forma que as ramificações também estejam mais próximas possível. No caso, como as duplas ligações estão aqui, ó, é mais cômodo a gente começar por aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Bom, deixa eu só voltar aqui para ver uma coisa. Além disso, a numeração deve ser realizada de modo que a posição das duplas ligações e ramificações seja a menor possível. Então, as ramificações, ao contar os carbonos na cadeia, são mais relevantes do que as duplas ligações? Surgiu uma dúvida aqui. Não, as ramificações não são mais relevantes do que as duplas ligações na contagem dos carbonos de uma cadeia. A contagem dos carbonos deve ser feita de forma a minimizar a posição das duplas ligações das ramificações. Então tá certo, né? Aqui. Então contamos aqui certo, ó. 1, 2, e aqui você percebe que aqui tem aquele agrupamento que a gente viu que classifica essa parte aqui, ó, como dienos acumulados. A gente tem essa parte como dienos acumulados. Tá, beleza. Temos uma ramificação. E essa ramificação está no quarto carbono aqui, ó. Na verdade, está deixa eu ver, deixa eu ver, ó. 5, ó, essa é H2, né? 1, 2, 1, 2, 3, 4, beleza. E aí C1, né? C1, 3, CH3, 1, 4, CH3, 1, 4, e os CH3, 1, 4. Então esse dimetil aqui, ó. Aqui, ó, 5,5. 5,5. A gente vai ter o dimetil. Dois metils no carbono 5, né? Lembrando que o metil é um carbono, né? Isso aqui é um metil. É um metil. A gente tem dois metils no carbono 5. Então a gente tem dimetil. E aí no carbono 1 e no 2 a gente tem aquilo que a gente chama de dieno, né? Só que a gente vai colocar aqui os 6 carbonos. Então, a gente tem duas ramificações no carbono 5, dois dienos, né? Então, contamos aqui, ó, 2 dienos e continuamos contando
a cadeia total, né? São 6 carbonos, hexa, 6 carbonos, hexa, dieno, dien e o O. Como a gente aprendeu aqui, ó. Vê? Prefixo são 6, né? Mais o dien, mais o O. Hexa, dien, O. Só que antes de fazer essa operação aqui, a gente precisou de colocar a quantidade de a ramificação, né? Então a gente fala a ramificação mais o prefixo mais o dien mais o O, né? Que representa o al alcadienos, né? Enos, alcadienos. Segundo exemplo, ó, tem mais um metil aqui, ó. Esse metil vai estar no carbono aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, como a gente tem um alcadieno nesse sentido conjugado, né? Deixa eu ver se é conjugado. É conjugado, sim, ó. Né? Como a gente tem um dieno conjugado aqui, o que acontece? É preferível que a gente comece a contar essa cadeia mais próxima da onde tem a ramificação, né? Então, aqui, ó, é melhor começar daqui do que daqui, ó, porque aqui 1, 2, essa ramificação estaria no terceiro carbono. Agora, se a gente começa a contar daqui para cá, ela se conta no 2. Então, vai ser melhor a gente é o correto, né? Segundo essa edificação, né, química, é correto a gente começar a contar por aqui. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Só que antes a gente coloca a ramificação. A gente já viu que aqui a ramificação é um metil, né? É um carbono simples, né? E aí a gente coloca então 2 metil, isso é a ramificação dessa cadeia, mais 4, né? But, 2 metil but. E aí, aonde que estão os dienos? Né? Os dienos vão estar aqui, ó, no primeiro e no último, né? No primeiro e no terceiro. Então, but, 1, 3, dieno. E aí você se pergunta assim, por que que nessa outra a gente escreveu o hexadieno? Por que que a gente escreveu o hexadieno? Porque aqui é um dieno acumulado, né? Um está próximo do outro aqui, ó. Esse dieno tá assim, ó. Ok? Esse aqui já não. Esse dieno daqui ele vai estar diferente nesse sentido orgânico, ó. Olha como é que ele vai estar. Vai estar aqui assim, ó. Ele vai estar expandido, essa cadeia, né? Essa cabeça aqui, ó. Vai estar expandida, certo? Por isso a gente separa aqui, ó. A gente coloca 1,3 dieno. Bocadinos. Isopreno. O que é o isopreno? Isopreno, deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, vamos ver então.
O isopreno C5H8 é o alcadieno mais representativo. Isopreno. O alcadieno mais representativo. Ou seja, o mais famoso, né? C5H8. Então, na química, a gente tem a química e a gente tem a hierarquia da química. Por que a gente tem a hierarquia da química? Porque a hierarquia da química, ela revela para nós os compostos que mais são íntimos do nosso organismo, que mais utilizamos, né? Que mais funciona-se para nós. O isopreno é um deles, né? É o alcadieno mais representativo, caracterizado como uma substância orgânica incolor e volátil. Ele é representado da seguinte forma. Então vamos representar ele aqui, ó. Peraí. CHH. CH3. H. CH. E CH2. Então esse é o camarada mais representado, o isopreno. A cadeia carbônica que representa o isopreno resulta na seguinte nomenclatura: 2-metil-but. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 carbonos no isopreno. E aí como que a gente vai dar nome a ele? A gente vai colocar o 2-metil, que é essa representação aqui, ó, dessa cadeia aqui, ó, dessa ramificação metil nesse 2. But, e a gente coloca o but porque são 4 carbonos, de novo, né, o prefixo dieno de metil-but, e aqui, ó, 1 e 3, ó. A gente tem aqui, ó, no 1, 2 e 3, ó. Então nesse terceiro aqui a gente tem a dupla ligação e no 1. Então 1 e 3 dieno. Esse é o isopreno. A partir de diversas combinações entre ele formam-se os terpenos, um conjunto de substâncias das quais destacam-se a borracha natural. Então vamos anotar isso aqui, ó. Terpenos. Terpenos são substâncias orgânicas que estão presentes na maioria dos vegetais, como flores, raízes, folhas, sementes e frutos. Eles são responsáveis pelo aroma e sabor das plantas e podem ser encontrados em algas, líquens e musgos. Os terpenos são metabólitos secundários, ou seja, substâncias que não são essenciais para o desenvolvimento das plantas, mas que desempenham funções importantes. Os terpenos podem ser utilizados para diversas finalidades, como aromatização, preservação de alimentos, agricultura, tratamento de doenças, produção de polímeros, que é o que
a borracha é feita, né? E substâncias dissolventes petroquímicos. Ó, que legal, né? Ó, a partir de diversas combinações entre ele o que? Entre o isopreno, que é um alcadieno, formam-se os terpenos, conjuntos de substâncias que se destacam na borracha natural, ou seja, o que é borracha natural? É um polímero. Óleos essenciais, que é o aromatizante, muito importante para organismos, né? São respostas orgânicas. E carotenoides e os esteroides. Carotenoides, reserva de alimento. E esteroides. Então, carotenoides e esteroides para nós são de certa forma isso aqui, ó, preservação de alimentos, inseticidas, solventes petroquímicos. A borracha sintética utilizada na fabricação de muitos produtos é resultado da polimerização do isopreno. Polimerização é um processo químico que liga moléculas pequenas chamadas monômeros para formar macromoléculas chamadas polímeros, em um arranjo inteligente por integração polímerica, né? Existe uma rima entre essas unidades monômeros que se articulam e se ligam, né? Em processos de polimerização. E aí, para acontecer essa polimerização, a gente precisa dos terpenos. Produto das plantas, isso e aquilo, né? Vamos ver aqui se a gente acha alguma imagem que caracteriza isso. Não tem uma imagem bem característica disso. Bom, mas isso aqui já meio que já alcança um pouco do entendimento aí até então para melhorar a concentração e entendimento dessa importância de trabalhar os alcadienos nessa matéria, né? Nessa relação das funções orgânicas químicas. Sabendo disso, a gente consegue ser mais direto nas pesquisas e nas tendências de relacionar o conhecimento para com a área, né? Então, isso aqui já é um trabalho incrível, né? Então foi isso. Hoje por hoje é só. A gente está falando dos hidrocarbonetos e já chegamos ao alcadieno. Existe mais alguns aqui, depois a gente passa para as funções oxigenadas que vão dizer para nós algumas questões sobre a relação dos carbonos com os oxigênios e assim sucessivamente, né? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!